Vamos tentar manter uma postura reta em nossas cadeiras, em nossa casa, relaxar os nossos ombros. Vamos elevando um pouco o nosso queixo para desobstruir as nossas vias aéreas, para que possamos inspirar profundamente essa bioenergia emanada por Deus. Vamos deixando que essa energia faça parte do nosso ser e vamos expirando calmamente. Novamente, vamos inspirando, oxigenando o nosso cérebro, o nosso corpo físico, e vamos retendo essa energia e expirando calmamente. Novamente, vamos inspirando, conforme vamos inspirando, vamos mentalizando uma luz adentrando no nosso ser, vamos sentindo fortalecidos, equilibrados e harmoniosos, e vamos dando a nossa contribuição de luz para o universo, e vamos expirando também luz. Vamos entrando nesse ritmo, nessa sintonia, inspirando luz, retendo e expirando luz. Vamos entrando em sintonia com o nosso espírito protetor, vamos entrando em sintonia com os benfeitores da espiritualidade, vamos entrando em sintonia com os trabalhadores de Jesus, aqueles que recebem a ordem direta do nosso amigo mestre, e vamos entrando em sintonia com aquele que representa o nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo, Jesus. E nessa sintonia de luz, vamos lembrando que ele asseverou, que ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Que possamos seguir esse caminho, essa vivência e essa verdade, ir aos pés do Criador e dizer do fundo do coração: Deus, seja feita a tua vontade e jamais, nunca a nossa, assim na terra como no céu. Graças a Deus. O evangelho de hoje é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, Jesus inicia os seus ensinamentos com o Sermão da Montanha, que está na íntegra no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele chega até o monte, se assenta e começa a falar a respeito das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança que nós precisamos entender e adquirir essa virtude que essa bem-aventurança nos leva, que é a humildade. Então, ele começa falando: bem-aventurados, felizes, aqueles que são pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Só que entender esse pobre de espírito, como Kardec nos ensinou, é a humildade. Então, a virtude a ser adquirida nessa primeira bem-aventurança é a humildade. E com a humildade nós podemos chegar realmente ao início de qualquer aprendizado, principalmente a nós mesmos, com humildade. Humildade que é saber o seu verdadeiro valor. Muitas vezes, Jesus era questionado: bom mestre. Então, ele falava assim: por que me chamais de bom? Só que ele era mestre. Então, ele falava assim: bom somente Deus. Então, ele se colocava no verdadeiro patamar dele, que era o quê? Ele era mestre. Mestre e Senhor. Bom somente Deus. Então, é reconhecer os verdadeiros valores. Humildade é isso, reconhecer os nossos potenciais. Nem mais e nem menos. Com isso, ele nos traz o ensinamento. Veio até ele a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago. Então chega perto de Jesus e ele percebe que ela quer alguma coisa. E ele pergunta: o que queres? Salomé. Quem falou que é Salomé foi o espírito Humberto de Campos, o irmão X, no livro Boa Nova. Então Salomé pergunta para ele, né? Eu gostaria, ela pede, né? Gostaria que os meus filhos estejam com você, com o mestre, no reino dos céus. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus olha para a mulher e fala: não sabes o que pede. Aí olha para os dois e diz: a vez de beber o cálice que eu hei de tomar? Os dois de pronto falaram: sim, 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 mestre. Tiago e João, sim. E ele falou: vão realmente beber desse cálice. Mas não cabe a mim escolher quem vai ficar à minha direita ou à minha esquerda. Isso cabe a Deus. Nisso os apóstolos se revoltaram. Os 10 se revoltaram e Jesus, percebendo, fala: calma. Os chefes das nações, os príncipes, dominam os seus vassalos. Olha o que ele diz. Os reis, eles comandam tudo através do pulso. Entre vós será diferente. Entre vós será assim. Então ele explica como será. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos.
quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Essa passagem está no Evangelho, né? Então, nos mostra o quê? Que nós precisamos ter a consciência de sabermos o nosso verdadeiro valor. Tudo vai ser alcançado com sacrifício. Mas aquele que se acha superior ao outro, o que é o orgulho? A lição de hoje é orgulho e a humildade. O que é o orgulho? O orgulho é se achar superior ao outro. Se achar superior às outras pessoas. Isso que é orgulho. Orgulho é achar que é diferente do outro, que é superior. Humildade é estar igualado. Né? Só que o nosso estudo tem que ter a base da doutrina espírita, a ótica da doutrina espírita. Então, a certeza absoluta em Deus. Quem tem a certeza absoluta que tudo está na ordem de Deus, é humilde. O orgulhoso não aceita. Que nós somos seres imortais. Nós somos seres indestrutíveis. Então, o humilde sabe reconhecer que a matéria ela vai perecer. O que vale mais é o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. O que estamos fazendo aqui é progredir. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. O humilde sabe chegar no pé da montanha e saber que existe ainda muita coisa a aprender. Então, ele vai progredir. O orgulhoso não. O orgulhoso estaciona. Enquanto o humilde vai adquirindo virtudes, o orgulhoso ele fica nos vícios. Então, ele para. Ele não tem o que fazer. Porque ele está estacionado aonde? No vício, na zona de conforto. Utilizando ainda a doutrina espírita, se nós não conseguirmos adquirir essa virtude, que é a primeira, nessa existência nós teremos a reencarnação. Nós vamos voltar. E voltando, nós podemos ali realmente pedir para Deus uma existência, uma encarnação, uma reencarnação, com o propósito de tentar diminuir o nosso orgulho e aumentar a nossa humildade. Está lá na Escolha das Provas, no Livro dos Espíritos, questão 259. Anote para vocês saberem se nós estamos falando a coisa certa. Então, na Escolha da Prova é isso. Nós escolhemos as dificuldades para a gente poder quê? Se superar. Então, nós temos essa chance de voltar e recuperar. E o que comprova tudo isso é a comunicabilidade entre o mundo físico com o mundo espiritual. Então, a doutrina espírita é embasada nessa comunicabilidade. E esse estudo do Evangelho aqui, a instrução dos espíritos. Então, Kardec formula a teoria e ele coloca ali a instrução dos espíritos. Então, vem um espírito e dá uma comunicação. Nesse caso, são dois. É o Lacordaire, né? E o Adolfo. Então, os dois espíritos, eles dão essa comunicação. Então, eles dizem que vem para deixar as coisas mais simples. Essa comunicabilidade é para deixar a coisa acessível. Para que nós possamos realmente entender qual é esse propósito. Ele diz assim, ele inicia assim: nós, humildes, que já viemos antes, estamos aqui retornando na pátria espiritual, informando através da comunicabilidade dos espíritos, para deixar de maneira simples, para nós podermos encontrar esses vícios que nós temos, esses hábitos adquiridos, né, que não são virtudes. Esses hábitos viciosos que nos estacionam, que é o orgulho. Então, ele traz a humildade como tema, e ele diz assim, que a humildade, ela tem um inimigo terrível, que é o orgulho. Então, é uma contrapondo o outro. Então, aquele que é orgulhoso, ele não vai ser humilde. E aquele que é humilde, ele vai evitar de ser orgulhoso. Então, distinguindo isso, nós já sabemos o que é e como fazer para a gente melhorar. E ele diz assim que vai deixar bem simples para nós. Então, ele dá ele chama o foco para várias pessoas. Primeiro, ele fala assim para a mãe, né? Ele diz assim: pobre criatura, és mãe. Então, teus filhos estão na pobreza, não tenho o que dar a eles. Então, ele fala, és nobre e rica. Ele vangloria essa humildade que ela tem, de ter pedido essa experiência para poder se superar na humildade. Então, ele fala, és rica.
És nobre, então ele engrandece. Na visão de Deus, ela está fazendo o melhor e ensinando o quê? Os seus filhos a ser humildes também. Se toda a humanidade fosse humilde, não haveria guerras. Não haveria aquilo com quem você acha que está falando, né? Então, aquela imposição, todos seriam iguais, porque o Espírito, o Lacordaire diz assim, é uma virtude que nivela todos os seres. E ele dá o conselho para a moça. És moça, não inveje essa situação dessas pessoas que nós achamos que estão melhores que nós. Das pessoas ricas, das festas, das paixões, de tudo aquilo. Por quê? Porque aquilo é uma ilusão. E ali esconde ali defeitos morais que a gente não... inimagináveis. Então ela fala, calma. Explica para ela, és moça, calma, isso não é para você. Tenta seguir uma coisa mais humilde. O humilde não está preocupado com status, não está preocupado em ser apresentado. O humilde anda leve. O orgulhoso está sempre preocupado com a opinião alheia. Ele quer ser o melhor, então ele está sempre gastando energia. O humilde anda leve, ele não se preocupa com isso. Ele não está pensando na aprovação dos homens. O humilde pensa na aprovação de Deus. Vocês entenderam a proposta? Depois ele fala daqueles que sofrem. Todos vós que sofreis. A felicidade não é desse mundo, então a gente tem que ter resignação. Nós precisamos pensar com essa resignação e com a humildade, porque ser resignado também é ser humilde. Aceitar a proposta reencarnatória é ter humildade. Então, com essa humildade, nós vamos adquirir o quê? Nós vamos ter o reconhecimento do Todo-Poderoso, Deus. Nós vamos aceitar a paternidade divina. Deus é nosso Pai. E se Ele nos permite que nós possamos passar por essa experiência humilde, é porque tem um caráter benéfico para nós. E nós vamos sair daqui vitoriosos. Porque a primeira virtude, que depois vem mais. Jesus falou 8 virtudes. A primeira é essa, humildade, a ser adquirida. Certo? É como se nós tivéssemos assim, qualquer problema. Então a gente tem que admitir que temos um problema. Vocês lembram do AA, Alcoólatras Anônimos? Tem os 12 passos. O primeiro passo é admitir. Admitir que tem um problema. É humildade. Nós já admitimos que temos um problema? Que nós temos um vício? Que nós temos orgulho? Se admitimos, vamos começar a trabalhar. E nós temos esse potencial, colocando o antagonismo, que é o quê? A humildade. Depois ele fala para os povos civilizados. Olha como Lacordaire vai ali e engloba tudo, né? Que a nossa sociedade é rica em conhecimento, mas em sentimentos é pobre. Então precisamos colocar melhores sentimentos, sentimentos bons, a moral, não aquela de ditar as coisas para os outros, mas sim aquela do exemplo, ser o exemplo para o outro. Fazer essa mudança de humildade. Se nós estamos ensinando a humildade para o outro, nós precisamos ser humildes, senão não adianta nada. Então, humildade também não é mediocridade, não é se vestir de simples assim, não. Humildade é você saber o seu verdadeiro valor, nem mais e nem menos. Perfeito? Então, com isso, ele fala aqui dessa sociedade que eles impõem. Ele fala assim, Moisés, ele subiu ao monte para receber os 10 mandamentos. Quando desceu, o povo vendeu o que tinha e derreteu e fez ouro, um bezerro de ouro. Nós fazemos Deus a nosso bel prazer. Nós não queremos aceitar Deus como é, como todo-poderoso, como Pai. Nós não queremos aceitar Ele como Pai. Nós queremos fazer Ele da nossa maneira. Então, nós criamos o bezerro de ouro para nós adorarmos. E isso chama-se orgulho. Enquanto estiver nesse pedestal do orgulho, falta humildade. Mas nós podemos procurar a humildade. A humildade, preste atenção, nos aproxima de Deus. O orgulho nos afasta. E agora? E Jesus asseverou, vós sois Deus. Então nós somos centelhas divinas. Quando nós temos orgulho, nós nos afastamos de nós mesmos. Entenderam? A humildade nos aproxima, nós reconhecemos o nosso verdadeiro valor. E quem conhece aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, do autoconhecimento, e ler ela por completa, vai saber o objetivo da doutrina espírita. Bem no finalzinho, do último parágrafo, ele explica
a doutrina espírita veio derrubar o materialismo e o orgulho e o egoísmo. Então, a nossa doutrina veio para nos colocar de frente a frente conosco mesmo. Para quê? Para tirar esses vícios e colocar mais virtudes. O Adolfo também, ele diz aqui que precisaria, para nós sermos humildes, é simplesmente seguir as leis de Deus. As leis morais que o Cristo veio nos ensinar. Não é bem simples? Ou a gente vai continuar colocando coisas acessórios? É simples, tire os acessórios e deixa só a coisa simples, humilde. O orgulhoso quer que tudo fique diferente. Na época, Jesus, ele era muito combativo. Então, ele ia lá e ele combatia o quê? A hipocrisia. O humilde, ele é. O orgulhoso, ele quer ser, ele quer parecer. Então, ele está sempre preocupado. E ele vai estar sempre o quê? Numa utopia, vai estar sempre sendo hipócrita. Vai falar que é humilde e não é. Ficou bem simplesinho para a gente entender o que é e o que nós podemos, como combater? Aí fica muito mais fácil, não é? E aí nós vamos adquirir qual? A primeira bem-aventurança, que é a humildade. Já deu horário?